seja o amado de Israel, nosso Senhor, Jesus Cristo. Seja bem-vindo, amados. Mais uma noite aqui na Betânia, diante da face de Deus, uma parte maravilhosa do corpo de Cristo, aqui reunida para louvar, adorar, glorificar o nome daquele que é digno. Detalhe, amados, Ele está presente. É uma promessa, a palavra dele, onde 2 ou 3 estivessem, ali eu estaria. E o Espírito do Senhor é sobre nós, o Espírito Santo. Eu queria compartilhar um texto rapidamente com os irmãos. Está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. O tema do texto me chamou muito a atenção, porque ele diz assim, o convite da graça. E diz assim o texto: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Primeiro é o convite que o Senhor nos faz. Ele já abre falando, vinde, arrazoemos. Esse texto, quando ele diz arrazoemos, é algo muito interessante, amados, porque em muitas situações de nossas vidas, nós temos algo que precisa ser resolvido, que precisa ser exposto. Talvez aquele cego que estivesse lá, quando ele chegou e Jesus falou para ele, o que você precisa? A gente às vezes pode fazer a mesma pergunta para Deus e falar assim, será que o Senhor não sabe o que eu preciso? Mas Ele nos convida, vinde, arrazoemos, venha, o que é que você tem? O que está acontecendo com você? O Senhor não sabe? Me fala, eu quero escutar da tua boca. Se relacione comigo. Vamos conversar. Amados, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que nos chama para conversar com Ele. Então coloque diante de Deus tudo que você tem hoje. Fale com Ele muito profundamente. Quando você sair daqui e for para a tua casa, se você não quer falar sozinho, entre no banheiro e converse com Deus, com o espelho, de uma forma muito relacional. Ele espera esse relacionamento nosso. Nós estamos aqui para louvar e cultuar o nome dEle. E Ele recebe isso com um aroma suave. Mas mais do que isso, amados, em casa, dentro do teu relacionamento, coloque aquilo que você tem, porque Ele te chama, vinde, arrazoemos, fale comigo. Vamos orar? Deus, muitíssimo obrigado, Pai. Muitíssimo obrigado, porque o Senhor é um Deus de relacionamento. Nós podemos, ó Pai, nos achegar diante do Teu altar, diante da Tua presença, em nossa casa, deitado, em pé. Senhor, obrigado mesmo, porque nós temos o livre acesso em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor nos deu esse acesso maravilhoso, Pai. Recebe mesmo as nossas petições. O Senhor sabe dos nossos desafios, o que nos trouxe aqui. Deus amado, aonde mais iríamos se só Tu tens a verdade, Pai? Louvado seja Teu nome, porque nos aceitou assim como nós somos. E o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor nos transformará. E nós queremos essa transformação que venha do Teu altar, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe esse culto, esse tempo de adoração ao Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar? Vamos, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, a alegria está no coração de quem já
verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar na tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Olho para a cruz eu vou do seu poder participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz a morte triunfou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
amor gentilmente atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. No Salmo 116, versículo, começando no 6, diz assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Portanto, aqui, agora, Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor é Deus, é Senhor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tu és Senhor. Tua palavra está escrito que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças te dão pela sua presença aqui conosco, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pelos pastores, obrigado pelas famílias, obrigado pelas crianças, pelos jovens, pelos senhores, pelas senhoras. Senhor, muito obrigado. Bendito seja o nome do Senhor, por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem guardado nossa alma. O Senhor tem guardado nossos pés da queda. Então, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos de todo o nosso coração. Grande é o Senhor, é digno de ser louvado. Adoramos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre as famílias que não puderam vir até aqui à igreja, mas onde estiverem, ó Deus, nos ouvindo nesta hora, Pai, sejam todos abençoados, supridas as necessidades. Se for tiver enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus, oramos para que sejam curados, no poder e na autoridade e na fé de Deus, sejam todos curados. E também para nossa edificação. Abençoa aqueles que estão empregados. Muito obrigado pelo emprego de cada um. E aqueles que estão desempregados, Deus, que o Senhor possa abrir uma porta e assim possamos estar, ó Deus, cuidando da nossa família. Abençoa, Deus, grandemente os que estão viajando. Onde estiverem, Deus, a tua bênção esteja sobre cada um, Senhor. Que esteja abençoando a bênção da volta. Senhor, abençoa, livrando de todo mal, de todo perigo, de acidente e incidente. Fica com cada um de nós. E agora o culto, Pai, está nas tuas mãos. Abençoa o pastor Silas, abençoa todos nós, que possamos participar e possamos crescer um pouquinho mais na confiança, na fé, na esperança do Senhor. Fica com nossa igreja, abençoa o nosso coração, guarda-nos, todos aqueles que de alguma maneira estão nos ajudando para que esse culto aconteça, todos sejam favorecidos, abençoados pelo Senhor, e toda a glória, toda a honra, todo o louvor daremos somente a Ti. Em nome de Jesus oramos, e os presentes dizem: Para que eu pudesse te ver.
agora e dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso, Tu és totalmente digno. Tu és totalmente digno. Eu vim para Te adorar, Senhor. Ativa em mim uma adoração pelo Teu Espírito, que glorifica ao Pai, que glorifique a Cristo, que transforma nossas vidas, que opera um poder do ressuscitado em nós, que altera a nossa vida e o nosso destino. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, e a Tua presença faz e fará toda a diferença. Senhor, toca-nos com o poder do Teu Espírito, toca-nos com o poder da Tua palavra. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão conosco também pela internet agora. Não há distância para a oração, e nós pedimos que o Teu Espírito toque essas vidas com poder, glória e graça. Toque com saúde, Senhor. Abra nossos olhos para a Tua palavra. Enriquece-nos com o poder do Teu Espírito Santo hoje, de uma forma sobrenatural e especial. Oramos por aqueles que estão de viagem. Oramos pelo pastor e sua esposa, onde estiverem agora, alcança-os com a Tua graça, vitoriosa graça, e vitoriosa proteção de ida e vinda. Nós oramos em o nome glorioso de Jesus Cristo. E quem recebe, crê, diz amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Assentai-vos. Eu quero convidar hoje, é bom que você veio. É tão bonito esse encontro no sábado. É um momento de gratidão e Deus está presente. O bom mesmo é que Ele fala pela Sua palavra e Ele nos enriquece. Nós temos sido tão movidos por Deus no livro de Gálatas, e eu quero dar mais um passo com você hoje e pedir que você deixe-se tocar pela palavra de uma forma muito grande e sobrenatural. Eu quero convidar você para o capítulo 3, e nós estamos expondo a Bíblia. Eu gosto muito disso, de expor a Bíblia. Vou te falar por quê. Porque quando você expõe a Bíblia fala o que ela quer, e não o que a gente quer que ela fale. E a gente não pode passar por cima da sua verdade para nós. Vocês sabem que em Genebra, a igreja de João Calvino, ele expunha a Bíblia versículo por versículo. Não parava nem no Natal, nem no Ano Novo, nem na Páscoa. A Bíblia tinha que ser exposta e colocada. E é interessante isso, porque pouca gente sabe disso, que a Igreja Reformada nasceu com a exposição da palavra. E o mais forte da Igreja Reformada é a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos purifica, é que nos lava, porque ela coloca em operação o sangue de Cristo e toda a vitória do Calvário. E é preciso que você olhe a palavra desta forma. Hoje estamos no capítulo 3, eu vou ser breve esta noite, e eu quero que você capte. Eu sou da ideia, é melhor intenso do que extenso, e é preciso que a palavra fique gravada na sua mente, e ela opere em você, pelo Espírito Santo, e traga a você resultados eficazes e efetivos, e seja eficiente, eficaz e efetivo na sua vida. Eu quero começar com um versículo, pedir para você me ajudar aqui, a colocar aqui, o versículo 14, 3,14. Eu sempre gosto de começar pelo último, para depois a gente começar e chegar lá. Porque eu quero que você observe onde está o ponto final. Isto para que Cristo Jesus, no versículo 14, está aí?
Olha só, talvez seja diferente a tradução, mas eu vou colocar do meu jeito aqui. Para que a bênção de Abraão, atenção, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha como termina: promessa do Espírito Santo mediante a fé. Há uma conexão entre a fé e o Espírito Santo. Qual que é a dimensão? Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Paulo ele faz uma conexão da teologia da graça entre Jesus Cristo e Abraão. No meio vai estar a lei e vai estar a construção da religião judaica, mas antes está Abraão. E Paulo quer colocar que a graça começou antes da lei. Grave bem isso, porque é fundamental você compreender isso. A graça começou antes. Então tudo é graça. Qual que é o tema desta noite? Que eu vejo nesse texto: o triunfo da graça de Deus. O triunfo da graça de Deus. Eu e você precisamos que haja uma operação da graça de Deus em nossas vidas. Toda carta, grave isso, toda carta de Gálatas tem a ver com a graça de Deus. Toda carta de Gálatas é para afirmar o triunfo glorioso da graça de Deus. Para dizer que a graça de Deus opera sem limites. Para que você compreenda que a graça de Deus é a chave de todo o cristianismo. Por quê? E você me perguntaria o que é graça? Eu já devo ter dito isso, mas você não pode esquecer esta ideia. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Graça é Deus operando e fazendo tudo a quem nada merece. Graça é a ação de Deus. Graça é o poder de Deus. Graça é a vitória de Deus. Graça é a possibilidade de Deus. Graça é o que Ele faz em Cristo. Por isso que o Evangelho é graça. Por isso que o Evangelho é Cristo. Por isso que o Evangelho é tudo graça, porque Deus é o Deus de toda graça. E sendo Deus de toda graça, Ele é o Deus que tem dado toda a sua graça em Jesus Cristo. Então, quando você compreende isso, você vai compreender essa verdade. O Evangelho é Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é totalmente graça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: para a fé cristã, paz para o nascido de novo, eu estou falando agora para homens e mulheres, e jovens e crianças que vivem em Deus. Paz é uma pessoa. Para o homem sem Deus, paz é um sentimento. Para o nascido de novo, paz é uma pessoa. Ah, não compreendo isso. Só compreende isso nascido de novo. Graça é Cristo. Paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Paz é uma pessoa. Então, quando você compreende isso, você começou a compreender Cristo. O que eu preciso e você precisa é mais de Cristo. Gálatas é para mostrar isso. É tão forte que Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. Paulo vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver é Cristo.
A paz é Cristo, a graça é Cristo, viver é Cristo. Nós fomos criados por Ele, nele e para Ele. O que é a vida do cristão? Cristo. Ele foi criado por Cristo, foi criado em Cristo e foi criado para Cristo. O Espírito que aparece em nossas vidas mediante a fé é para nos levar esta vida de Cristo. O Espírito Santo, ele aponta Cristo. O Espírito Santo leva você a mais de Cristo. Irmãos, não há outro evangelho, o evangelho é Cristo. Gálatas, Paulo vai bater nesse ponto. É uma promessa do Espírito por causa de Cristo. Viver é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Atenção, o caminho é uma pessoa. O caminho podia ser regras, podia ser religião, podia ser lei. O evangelho não, é uma pessoa. Deixa eu contar uma ilustração. Stanley Jones conta que ele foi à África pregar e ele tinha que chegar numa aldeia. E um nativo chegou para ele e disse: é só você me seguir. E entrou no meio da mata e ele disse: mas eu não estou vendo nenhum caminho. E ele olhou para ele e disse: não há caminho, eu sou o caminho, siga-me. E ele chegou lá, e ele disse: entendi. Jesus também disse: eu sou o caminho, siga-me. O caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa. Bem, quando eu compreendi isso, eu compreendi a chave de Gálatas, que tudo tem a ver com a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai aqui no capítulo 3 mostrar desta experiência da graça de Deus. E o que aconteceu com os Gálatas é que os Gálatas precisavam de um puxão de orelha. E é interessante que você vai ver isso em todos os capítulos. Por quê? Porque eles começaram a sair do Evangelho, sair de Cristo, e começaram a ouvir a religiosidade judaica, e aquilo começou a baratinar a cabeça deles. E no capítulo 3, versículo 1, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar uma bronca, ele vai estar muito bravo. Olha o que ele diz: ó Gálatas insensatos. Eu fui procurar no comentário de Martinho Lutero esse versículo, fiquei assustado com Lutero. Lutero diz que é o único lugar que Paulo não chamou a igreja de meus amados irmãos. Eu nunca tinha observado isso. Aos santos, nada disso. Ele já falou assim direto: ó insensatos Gálatas. Ele estava bravo. Não chamou ele de irmão, chamou de Gálatas. Ô Gálatas. Né? Veja como a situação ficou séria lá. Eles haviam negado, começaram a negar Cristo. Por isso, olha só o que acontece: ó Gálatas insensatos, vocês são tolos. Já pensou pregar desse jeito, né? Quem vos fascinou a vós outros? Quem foi que enganou vocês? Quem foi que pregou esse evangelho atravessado? Quem foi que roubou de vocês a essência do evangelho, que é Cristo? Veja, gente, nós estamos no 1º século e a igreja já começou a perder o jeito certo de ser igreja. Por isso que Gálatas é para nos colocar de novo na linha. Onde é Cristo? Cristo, 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 pronto. Esse é o ponto. E quando você começa a entender isso, você começou a entender o texto. Olha só:
ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Foi pregado para vocês o Cristo da cruz. Voltem para o Calvário. Voltem para a cruz de Cristo. Então ele está falando da experiência da graça em Gálatas. Quero apenas saber isto de vós. E ele começa fazendo uma pergunta no versículo 2: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como foi que vocês foram salvos? Foi por palavras de homens ou por palavra de Deus? Foi pela tradição judaica ou por causa da mensagem da cruz? O que é que trouxe o Espírito Santo na vida de vocês? Foi seguir regras ou foi a vitória do Calvário, a vitória de Cristo que trouxe o Espírito Santo para habitar em vocês? E deixe-me dizer uma coisa para nós aqui agora. A maior experiência, o maior chamado que você tem é você ser a habitação do Espírito Santo. Não há nada mais importante no planeta do que você ser uma habitação do Espírito Santo. E Paulo está perguntando, o Espírito Santo veio a vocês por causa da lei, das obras da lei, porque vocês fizeram e mereceram, ou foi pela de Cristo? Gente, isso é tão sério que vocês precisam abrir os olhos. Por quê? Porque tem muita gente pregando justamente o contrário. Para você ter uma vida no Espírito, você precisa fazer tudo certinho, porque daí Deus vai te abençoar. Aí, ó, essa é a insensatez. Isso é chamado de ser insensato. A religião vai dizer assim: você tem que viver para receber. O Evangelho diz: você tem que receber para poder fazer. A religião diz: faça e receba. O Evangelho diz: receba e faça. Vocês terem uma ideia, um dos maiores teólogos da teologia da graça foi Santo Agostinho. E ele tinha uma briga com um tal de Pelágio. A ideia de Pelágio era mais ou menos o seguinte: vamos pegar, como se fosse hoje, vamos adorar a Deus, porque se nós adorarmos, as bênçãos descem. Sabia quem prega isso? Pelágio. Isso é obra que gera Deus. Olha o que Agostinho pregava: nós temos que adorar a Deus porque as bênçãos já foram dadas. Deu para ver a diferença? Vamos adorar para sermos abençoados. Não vamos adorar porque já fomos abençoados. Aí você escolhe se quer ficar com os Gálatas ou quer ficar com o Evangelho. Estou falando porque isso é atual, isso. Pode entrar aí na internet, você vai ver um mundo de gente pregando o jeito dos Gálatas. Vou dar um outro texto para vocês entenderem isso melhor. Deus falou para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Aí a religião, aí fica lutando para ser perfeito. Mas o texto diz o contrário: anda na minha presença e ser perfeito. O único jeito de ser perfeito é andando com Deus. A religião diz assim: não, você tem que ser perfeito para andar com Deus. Então cumpra a obra da lei para caminhar com Deus. Não, caminha com Deus para fazer a coisa certa. Deu para entender? É tão sutil isso. E os Gálatas tiveram que levar uma bordoada na cabeça dos Gálatas. Só que hoje nós precisamos de novo disso. O que o Evangelho diz, Cristo? O que o Evangelho diz? O Espírito da promessa. Então, essa é a experiência, olha. Sois assim insensatos. Ele enfatizou no versículo 3. Tão insensatos, diz aí, que tendo começado no Espírito,
estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Começaram direito e terminaram na carne. E terminaram na lei. O maior perigo do crente é esse. Ele entrega a vida a Cristo, depois fica legalista. Dizendo o seguinte, isso é insensatez, ele chama isso de ser insensato. Eu tenho que viver na graça e caminhar na graça, existir na graça, porque a graça de Deus, o Espírito de Deus em mim, que me habilita a uma vida nova. Então você é movido pelo Espírito, não pelas circunstâncias, não pelas regras, não pelas ordens humanas. Você precisa aprender que há um ativar do Espírito de Deus na sua vida, das promessas de Deus, da habilidade de Deus. Agostinho dizia o seguinte, muito interessante, ele diz, Deus nos capacita a viver aquilo que Ele pede de nós. É Ele que te dá a força, é Ele que te dá a realidade, é Ele que te dá o mover da sua graça, Ele te dá um motor para você caminhar. Tem muita gente que acha que a vida cristã é ficar empurrando o carro, né? E está cansado de ser crente, porque falta a ele o motor da graça, que justamente nas subidas é que vale a pena dizer, vale a pena caminhar com Deus. Isso é graça. Graça é um motor da fé, gerando a proporção de uma vida que vale a pena. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Versículo 4. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Quem é aquele que concede o Espírito? Jesus Cristo. O próprio Pai está envolvido aqui. Olha assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito. Gente, Paulo está dizendo, a experiência da igreja é uma experiência no Espírito. A experiência da igreja é uma experiência do Espírito. Então, nós só temos um jeito de sermos cristãos, é pelo poder do Espírito Santo que caminha conosco em vitória. Então, você é chamado a viver no Espírito, no poder do Espírito, na força do Espírito, na graça de Deus. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da lei, ou pela pregação da fé? Pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? O que ele está dizendo é o seguinte, aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo. E não só concede o Espírito Santo, ele faz milagre entre vocês. Veja o que é a igreja. A igreja é um lugar onde há um operar do Espírito Santo. Quando eu leio esse texto me abala, sabe por quê? Porque diz, e aquele que opera milagres entre vós. É uma normalidade a igreja viver nos milagres do Espírito Santo. Se não é uma normalidade, é porque nós não estamos vivendo esta graça operosa do Espírito. A igreja tem que ser o lugar onde Deus opera milagres. Olha, eu vou ler de novo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é só uma. Ele não faz porque você segue regras. Ele faz por causa da fé em Jesus Cristo. Da fé da vitória do Calvário. Da fé da vitória da ressurreição, da fé, da vitória da palavra prometida. Então, para a fé cristã, viver a vida cristã, é viver uma vida de vitória, é viver uma vida de paz, é viver uma vida de possibilidade, é viver uma vida de alegria, é viver uma vida das realidades de Deus em você, cada momento e cada dia. Viver a vida cristã é viver
pela pregação da fé. E a fé está ligada totalmente à graça. Quando eu leio esse texto, eu digo, agora entendi. A experiência da igreja é a experiência da graça. E Paulo, para provar que isso é uma verdade para eles, ele diz, agora eu vou voltar antes da lei. E ele faz algo, gente, ele faz um jogo de palavras aqui, de um conteúdo precioso, que nós precisamos que o Espírito Santo abra a nossa mente, porque a lei vem por meio de Moisés. João diz assim, a lei foi dada por meio de Moisés. Está lá em João. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Atenção, a lei foi dada. A graça não foi dada, ela veio. Por que que veio? Porque é uma pessoa. A verdade não foi dada, a verdade veio. Interessante, grave bem isso. São duas palavras que mudam tudo na gente. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram. Deus não, eu vou dar a graça. Não, eu vou. Deus é graça. E o que é interessante, que Paulo diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus. Pronto, já disse que a graça começa com Abraão. Isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gente, isso daqui soaria como uma heresia terrível naquela época, hein? Ele diz assim, ó, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, não são vocês. Você imagina na cabeça do pessoal o que aconteceu? Não, eu tenho sangue de Abraão. Aí, ele estava dizendo assim, olha, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para você? Que vocês que nasceram de novo em Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão. Então as bênçãos de Abraão são suas. As promessas de Abraão são suas. Todas as famílias da terra. Isso é graça. Gente, isso daqui é muito sério. Eu estava num congresso mundial e tinha um sujeito desse que gosta de pedir dinheiro. Ele começou a pedir dinheiro e depois ele disse, eu sou judeu descendente de Abraão e eu vou abençoar vocês com a bênção de Abraão. E o meu sangue é descendente de Abraão. Eu não sou descendente de Abraão igual a vocês que falam que estão em Cristo. Ele está dizendo que o sangue dele era superior ao sangue de Cristo. E tinha um grupo comigo, eu disse, não dê nenhuma oferta hoje aqui, que vocês vão ser amaldiçoados. O que ele acabou de fazer é uma maldição. Ele está dizendo que o sangue dele é superior ao sangue do Cordeiro. Tinha um empresário comigo, ele levantou, deu um grito, tinha 15 mil pessoas e gritou, heresia! Ecoou assim. Aí o pastor da igreja pegou e disse, nós queremos agora receber os dízimos e ofertas, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro. Aí fala, agora vocês podem dar, porque agora o pastor quebrou a maldição do cara. Gente, essas coisas está aqui, ó. Paulo está dizendo, os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé. Tem muita gente que na igreja hoje não acredita nisso. Porque começaram a ficar insensato igual os Gálatas. Olha o que diz o texto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Então, o Evangelho primeiro foi pregado a Abraão, gente. Quem ouviu primeiro o Evangelho? Abraão. Onde está escrito? Aqui. Preanunciou o Evangelho a Abraão.
A primeira pessoa a ouvir o evangelho da graça foi Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha só. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão não é apenas o pai da fé aqui, mas ele é meu irmão. São abençoados com o crente Abraão. Aqui ele é chamado de o crente, por causa do evangelho, por causa da graça, por causa de Cristo. Por isso que os fariseus ficaram bravos quando Jesus falou assim: ele queria ter me conhecido. Eu disse: não é como você? Abraão queria me ver. Tipo, como ele? Você só tem 30 anos. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Vocês não sabem com quem se está falando. O evangelho foi anunciado a Abraão. Veja o que é graça. E é interessante. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que aqui está dizendo? Tem um lugar de bênção e tem um lugar de maldição. Viver no legalismo é maldição. Viver em Cristo é viver na graça. Essa é a experiência. E olha o que diz o texto: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o que você e eu precisamos? Olhar para Cristo, ter fé em Jesus Cristo, entregar nossa vida a Cristo, né? Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou, gente, todos os nossos pecados. Jesus naquela cruz levou todas as nossas maldições. Ele pegou toda a maldição que estava sobre nós. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Paulo coloca algo de tão tremendo que ele pega a realidade da cruz e a promessa a Abraão e faz um sanduíche da graça de Deus e nos coloca dentro disso e diz: essa é a vida cristã. E olha o que ele diz: chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tudo é graça. O Espírito Santo em nós é graça. O Espírito Santo em nós é vitória. Grave isto: Jesus assumiu a minha história e a sua história. Nós recebemos dele a sua vitória. Nós recebemos dele a sua saúde. Nós recebemos dele a sua glória eterna. É isso que é o Evangelho. Tudo é Cristo, tudo para o louvor de Cristo, tudo para a glória de Cristo, tudo pelo poder de Cristo, tudo pela força de Cristo, tudo pela graça de Cristo. Pela fé, recebam o Espírito Santo. Por isso que o Espírito prometido está presente na igreja. Cristo é tudo, Ele vive em nós. Nosso maior chamado é o Espírito Santo prometido. E Ele é o Espírito, por isso que a palavra vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. O Evangelho é Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a minha saúde. Ele é a minha vitória. Ele é a minha eternidade. Fomos criados para Ele. O Evangelho é Cristo.
Por isso que Stanley Jones estava certo. Ele diz assim: você pode tirar Buda do budismo, que o budismo continua. Pode tirar até Maomé do islamismo, que o islamismo continua. Pode tirar Shiva lá do hinduísmo, o hinduísmo continua. Mas se você tirar Cristo do cristianismo, não sobra nada. Porque tudo é Cristo. O evangelho não é regras, é uma pessoa. É uma pessoa. Amém? Que essa palavra seja verdade em você hoje e sempre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Vamos ficar em pé e vamos ter um momento de oração e já vamos estar terminando este encontro de hoje na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo. Quero que você feche os olhos em oração. Quero orar por você e com você. Eu quero orar também por todos aqueles que estão aqui, pelo pastor. Ele estará voltando já amanhã, orando pela viagem dele com a esposa. Oremos também em favor da nossa assembleia da igreja. Nós vamos ter a assembleia para a eleição de presbíteros e presbíteras e diáconos, diaconisas. As pessoas devem se inscrever até o dia 15, devem procurar nosso presbítero Sadi para isso. Mas orem por isso, para que Deus crie aqui uma liderança abençoada. Eu quero também orar por aqueles que entregaram as suas ofertas. Tem um lugar próprio para isso. Vamos abençoar. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito toque cada vida, cada mente. Todos sejam curados e abençoados. Senhor, estamos orando para que o Teu Espírito traga sobre nós a luz da Tua glória, da Tua graça e presença. Oramos nesta noite também por aqueles que trouxeram os dízimos e ofertas. Multiplica sobre eles esta bênção sem limites. Ó Pai, fortalece o Teu povo, ilumina-nos pela Tua palavra, para o Teu louvor e glória oramos, em nome de Jesus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e sempre, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Quem crê e recebe diz amém, amém, amém. Vamos adorar, e Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade